Então, bom dia. Estamos na aula síncrona. Eu estou aqui direto do meu cafofo, tá? Estamos na aula síncrona de Física 1, modalidade flexibilizada, né, para os cursos de engenharia da Faculdade de Engenharia do campus de Várzea Grande da UFMT. Então, sejamos todos nós bem-vindos. Né? Nunca é demais, vou pedir mais uma vez, vocês têm participado bastante, continuem assim, participem bastante, seja pelo chat, mas pode abrir o áudio, pode abrir o vídeo, fiquem à vontade, tá? A aula é de vocês, lembrem-se disso. Eu faço o meu papel, que é orientar durante a aula, mas vocês é que fazem a aula, tá? Eu apresento para vocês o tema e nós vamos então desenvolvendo esse tema para que vocês possam, então, ter esse contato com as informações necessárias para trabalhar os conteúdos da física, no caso nosso, a mecânica clássica, tá bom? Então, sejamos todos nós bem-vindos mais uma vez. Nós já vamos dar início. Bom, nós já vimos, já trabalhamos nessa disciplina as leis de Newton. Então, nós observamos, e isso é muito importante, gente, nós observamos que a primeira lei de Newton, ela está relacionada com referencial, a forma o tipo de referencial, qual referencial que deve ser utilizado para tratar o movimento dos objetos dentro da mecânica clássica. Tá? Então, é uma lei de referencial, que estabelece as condições para o referencial. A segunda lei, ela está relacionada diretamente ao movimento dos objetos. Então, como se dá o movimento dos objetos? Como cada objeto responde de uma forma às ações externas, então essa segunda lei, ela trata justamente da resposta dos objetos, em termos de movimento, às ações externas. Então, Newton, ele estabeleceu como sendo a força igual à variação do momento linear com relação ao tempo. O que isso significa? Isso significa que, dada uma ação externa, que foi denominada força e que nós vamos tratá-la, né, defini-la, e, enfim, nós vamos observar qual é o papel dessa tal força no movimento dos objetos, é igual à variação do momento linear do objeto. A variação do momento linear dos objetos, né, dos corpos, né, relaciona a variação da massa ou a variação da velocidade desse objeto. Né? E hoje nós vamos ver o que é essa tal velocidade e qual é o papel dela no movimento dos objetos. Tá? Massa, eu deixei lá no fórum, vi que algumas pessoas já responderam, né? Acho muito interessante essas respostas. Né, participem do fórum. O fórum lá está justamente para... Ele foi disponibilizado para vocês justamente para que vocês possam trabalhar ali, dialogar sobre os assuntos. Então é muito importante que vocês leiam a resposta o que o colega colocou, participem, que vocês coloquem as suas a forma que vocês entendem. Vocês podem comentar sobre as respostas dos colegas, então não precisa colocar a mesma resposta que o colega colocou. Você pode responder a pergunta do colega, a resposta do colega. Então o colega colocou uma resposta, você vai na resposta do colega e coloca, eu concordo porque eu penso assim, assim, assim. Então você justifica por que você concorda. Ou não concordo e justifique por que você não concorda, tá? Então tá o fórum lá estabelecido, justamente para a gente refletir nos conceitos associados à massa dos objetos.
tá? Então, a sua participação é muito importante ali, embora a gente vá ver aqui também, tá? Essa questão da massa. E a terceira lei, que estabelece as condições para a interação entre os objetos. Como esses objetos interagem entre eles, né? Como se dá essa interação, que tipo de ação, que tipo de reação, qual é a reação a uma determinada ação. Então, tudo isso também faz com que nós possamos compreender como se dá a interação entre os objetos e como esses objetos eles interagem entre si, né, levando em consideração todo o ambiente em que eles estão inseridos, tá certo? Então é importante também a gente ter essa relação entre os objetos que compõem um determinado que estão num determinado espaço, num determinado ambiente, né, digamos assim. Tá certo? Então, com relação às três leis, agora que nós temos as leis, e agora vocês vão entender também por que nós trabalhamos de forma invertida, por que nós trabalhamos primeiro por que nós estabelecemos primeiro as leis e depois nós trabalhamos a cinemática. Normalmente os livros, as aulas, ensino médio, né? Os livros trazem primeiro cinemática, as aulas no ensino médio de mecânica clássica primeiro trazem cinemática, então, e o professor vem e inverte aqui, né? Então só o professor está certo, todo mundo está errado? Não, gente, ninguém está certo, ninguém está errado. É uma metodologia, é uma forma de apresentar. Por que eu apresento isso? Porque primeiro nós estabelecemos quais são as leis que regem o movimento dos objetos que nós vamos trabalhar, porque nós vamos trabalhar levando em consideração as leis de Newton. Então a primeira coisa que nós fazemos é trazer as leis de Newton para vocês, apresentar as leis de Newton para dizer, olha, o jogo vai seguir essas leis. Colocamos as três leis e a partir daí então nós começamos a trabalhar todos os conceitos associados à cinemática e à dinâmica, ok? Então é isso. Bom, chega de lero-lero, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês agora, nós vamos começar a trabalhar já a cinemática, tá bom? Deixa eu voltar aqui, tá? Então, cadê? Tá, agora vocês vão ter acesso à minha tela e hoje nós vamos trabalhar essa tela com vocês, certo? Então vamos lá. Estou ajeitando o ambiente aqui para a gente poder ter acesso à aula. Enfim. Bom, então vamos só para a gente relembrar, tá? Nós temos ficou esquisito, né? Esse primeiro aí. Então, só para a gente relembrar, primeira lei, né? Referencial. Segunda lei, movimento. Eu apresentei para vocês, quando a gente diz F igual a dp dt, tá? Essa é uma forma de apresentar a segunda lei. Existem outras formas, tá? Que eu não vou apresentar aqui para não confundir, mas se alguém quiser, tiver interesse em aprofundar isso, fique à vontade, tá? E a terceira lei, interação.
Só para a gente deixar registrado, né, o que nós estamos trabalhando, a forma que nós estamos trabalhando. Então, a partir dessas três leis, tá? Agora a gente pode começar a trabalhar a cinemática propriamente dita. Então, vamos trabalhar agora a cinemática. Então, na cinemática, o que é a cinemática? O nome cinemática vem de movimento. Cinema significa movimento. Cinema significa movimento. Tá? Então, é estudo do movimento. Então, aqui nós temos estudo do movimento, investigação do movimento. E esse estudo do movimento é muito antigo, né? Mas muito antes das leis de Newton, já se estudava o movimento. Então, muitos cientistas, muitos filósofos trabalharam o movimento dos objetos. Só que eles não tinham como se diz, não tinham uma teoria, né? Eles tinham hipóteses, né? Que é diferente. Hipóteses, eles diziam, por exemplo, que o movimento se dá por conta de forças intrínsecas. Eles não chamavam de forças, né? Eles davam outro nome, mas é como se o próprio objeto fosse alimentado de tal forma que ele pudesse se movimentar. Então o objeto tinha o que era necessário para o seu próprio movimento. E quando cessava esse elemento que era responsável, que seria responsável pelo movimento dos objetos, o objeto, então, ele parava, né? E essa era a ideia que eles tinham. Newton foi quem trouxe um método. Então, Newton, ele trouxe um método, né, né, dentro com leis, com uma teoria, montando uma teoria, né, bem mais moderna e mais consistente. Então, quando Newton traz o livro, quando escreve o livro Principia, né, então ele traz para a humanidade o que seria a primeira teoria consistente sobre o movimento. Né? Então isso se dá lá no século XVII. Né? Então no século XVII então, vem o primeiro. Então nós podemos observar que, vou dar aqui uma data aproximada, né? Entre 600 e 700 anos antes de Cristo, né? Mais ou menos, né? Até o século XVII, né? 1600, 1700 depois de Cristo, né? Aqui existe uma lacuna, né? Em termos de conceitos, né? Existe uma lacuna aqui em termos de conhecimento. O homem não, a humanidade então não tinha uma estrutura teórica, né? Uma estrutura fundamental, os fundamentos, a base para fazer um estudo sobre cinemática. E veja que nós hoje, então, se nós hoje estamos, né, nos anos 2000, né? Então veja que olha o período que nós temos de conhecimento de uma forma consistente por teorias, né, já bem elaboradas,
entre a época de Newton e a nossa época, tá? Então nós temos aí 400 anos, digamos assim, de conhecimento. E a lacuna, né, dura aproximadamente 2.300, 2.500 anos. Então quer dizer que nós temos aqui uma lacuna. Olha a diferença. Então nós podemos dizer que o nosso conhecimento, de uma forma bem estruturada, é muito recente, né? 400 anos. Agora, nesses 400 anos, eu diria mais, nos últimos 100 anos, aproximadamente, o homem produziu muito mais do que foi produzido em toda a sua história. Muito mais, né? Produção científica. Então, a produção científica do homem nos últimos 100 anos foi fenomenal. Mas tudo isso, claro, tem toda uma história da humanidade por trás. Então, é importante que a gente estabeleça essa linha do tempo, tá? Então, a gente saber, hoje a gente usa celular, né? Parece algo banal, parece algo corriqueiro, mas quanto tempo a humanidade levou até poder chegar onde chegou, tá? Então, estabelecer essa linha do tempo e compreender a história da humanidade até chegar nos dias de hoje, com a produção científica e com a inovação tecnológica, enfim, com tudo isso, quanto tempo não se passou? Então, o conhecimento não é para ser desprezado em hipótese nenhuma, de jeito nenhum. Tá? Algum comentário até aqui, pessoal? Vocês estão acompanhando? Estão acordados ainda? Opa! Então, legal. O cafezinho e tal. Sabe que uma vez, eu vou contar uma história para vocês aqui, tá? Uma vez estávamos nós estudando a gente teria uma prova na graduação. Era uma prova oral. Nossa, uma prova que a gente estava esperando. Era da disciplina de Física das Radiações. Uma professora maravilhosa, Marília, professora Marília. A professora Marília é uma conhecedora de Física das Radiações que, olha, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu aprendi com a professora Marília. Não só com a professora Marília, mas eu tive a grata oportunidade de trabalhar num laboratório que tinha conhecedores de física da radiação que fizeram muita diferença na minha vida, né? Professora Emiko Okuno, Elizabeth Matheus Yoshimura, Ana Regina Black, porque eu tenho um carinho imenso, um carinho assim muito grande mesmo. E essa prova da professora Marília seria uma prova oral em Física das Radiações. Eu não me lembro se era Física das Radiações 1 ou 2, né? E eu me lembro que a gente estava estudando, né? Né, e os colegas, né? Carla, Marcelo, Almi, né? Marquinho. A gente estava estudando lá no laboratório, né? Todos nós fazíamos parte desse laboratório e estávamos estudando essa disciplina, né? E era noite. Puxa, era umas 2 horas da manhã. A gente passou a noite ali estudando. E eu me lembro que uma certa altura eu falei assim, acho que a Carla falou, Fred, vai lá fazer um café para nós. E eu fui fazer um café, mas eu pensei, eu vou fazer o café, porque a gente precisava mesmo de café, porque a gente estava com sono, a gente queria dormir, mas tinha que estudar. Então eu fiz um café muito forte, né?
E ficou tão forte o café que quase dava para comer com colher, de tão grosso que ficou, né? Mas vamos lá. E, gente do céu, Ave Maria, até hoje eu lembro desse meu café, porque ficou tão forte, mas tão forte, que no dia seguinte, depois da prova, eu fui para casa e eu não conseguia, eu morrendo de sono, não conseguia dormir, o olho aberto, pregado no teto, não dava para dormir não. Nem coou, foi com tudo. Ai, ai, são coisas, viu? Professora Marília, saudade. Ela realmente fez uma diferença muito grande na nossa formação, tá? Só para falar do café. Bom, vamos lá. Então, nós estamos vendo que a situação, né, a nossa situação, o nosso aprendizado, ele não pode ser desprezado. Da mesma forma, a nossa linha do tempo individual também não pode ser desprezada. Hoje, nós estamos falando aqui da linha do tempo, né, da humanidade. A linha do tempo da humanidade é essa que foi apresentada aqui, né? Com um pequeno detalhe, nós fizemos um pequeno recorte para conversar sobre cinemática. Agora, a nossa linha do tempo, vocês aí com seus 20 anos, né? Eu com meus 25 anos, né? Tá, quero ver se estão prestando atenção, hein? Então tá, vou repetir. Vocês com seus 20 anos, eu com os meus 25 anos, tá? Então, ai, ai. Eu com meus 48 anos de idade, tá? Nós não podemos desprezar o conhecimento que nós temos, tá? Porque isso é muito comum a gente fazer. Diante de tudo que nos é apresentado, nós às vezes menosprezamos o que nós sabemos. Mas isso nós não podemos fazer isso. Podemos, né? Não devemos fazer, não deveríamos fazer. O conhecimento que nós trazemos de vida, tudo que nós já vivemos, todas as interações que nós já tivemos, né? O convívio com os familiares, as experiências que nós passamos, enfim, tudo isso traz para nós a base do que nós somos hoje. Então, a base do que nós somos hoje é por conta da nossa vida, de todas as nossas experiências. E isso não pode ser desprezado. Nós somos consequência das nossas experiências, de tudo aquilo que nós vivemos, dos choros que nós tivemos, das risadas que nós demos. Nós somos hoje, portanto, fruto de tudo isso que nós vivemos. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes vocês olham os conceitos da física e falam, nossa, não sei nada, não sei o quê. Não, nós sabemos sim e temos potencial para saber ainda muito mais. E é isso que nós vamos convocar vocês hoje para fazer. Buscar na experiência de vocês e tragam para nós aqui hoje. Buscar na experiência de vocês subsídios para poder compreender essa aula, tá certo? Então vou abrir uma nova página para que a gente possa então trazer para vocês esses conceitos de cinemática. Então vamos lá. Então, agora que nós estabelecemos um pouco da linha do tempo, né, vamos lá, cinemática. Oi, pode falar. Achei que alguém tinha aberto o microfone. Mas se quiser abrir, pode abrir, tá, gente? O microfone. Vamos lá. Então, a cinemática e a... ok, Giovana. Então, a base do que nós vamos ver, a base da cinemática são as leis de Newton. A gente poderia fazer o estudo da cinemática tomando outra base? Poderia. Sim, poderia, mas nós não vamos fazer. Nós vamos usar as leis de Newton. Existem várias outras formas ou formalismos para fazer o estudo do movimento dos objetos. Nós vamos usar as leis de Newton, tá? Que é um dos formalismos. Nós temos muitos outros e nós não vamos usar eles, não. Bom, acompanha comigo então. Então, o que nós precisamos
para poder estudar a cinemática. De que precisamos? Ou, vou colocar de outra forma. O que é necessário? O que é necessário para o estudo da cinemática? Vamos lá, me ajuda aí. O que é necessário para o estudo da cinemática? Primeiro, o que é cinemática, né? Repetindo, é o estudo do movimento, né? O movimento tem que ser dos objetos. Então, pode compartilhar aí com a gente, fique à vontade, tá? Fique à vontade, eu fico só aguardando vocês fazerem seus comentários. Tá? É necessário ter movimento, um referencial, saber a causa do movimento. Sim, perfeito, gente. É bem por aí mesmo. Tem mais, né? Tem mais coisa. O que mais é preciso? O que mais é preciso para a gente? Porque veja só, nós precisamos sim do referencial, é necessário ter movimento, mas veja só, o estudo do movimento, o repouso, não deixa de ser algo que nós estudamos dentro da cinemática também. Né? Um objeto de observação, Júlia, muito bem. Variação da posição e quanto o objeto andou, que a Agatha coloca. Então, variação da posição. Então, nós precisamos de... Posição. É isso? Então, nós precisamos de posição. Tá certo? Confere? Então, a Agatha colocou... O que vocês acham dessa... Então, posição é algo necessário. Confere? O que mais? Velocidade. Então, vamos lá. Posição, velocidade, tempo. Mais alguma coisa? A Letícia colocou força. A Júlia falou aceleração. Nós vamos brincar um pouquinho agora, tá? Vamos brincar um pouquinho. Deixa eu ver se eu... Cadê? Eu tinha deixado arrumadinho aqui para vocês, no fim saiu aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho. Tava aqui e eu perdi, mas vou resgatar aqui para a gente poder... o espaço percorrido, muito bom.
Deixa eu ver se é esse aqui que eu preciso. Bom, vamos lá, vai. Vai demorar. Massa. Tá. Então, vamos lá. O que vocês estão dizendo, e que é extremamente importante, é que para o estudo nós precisamos dessas grandezas. Deixa eu puxar essas grandezas mais para lá um pouquinho. Mais para cá. Tá? Que nós vamos precisar desse espaço. Tá? E nós vamos colocar aqui o seguinte, que nós precisamos sim de um objeto. Ou seja, nós precisamos de massa. E precisamos de uma ação sobre o objeto. Né? A ação sobre esse objeto que foi chamado por vocês de força. Tá? Então, observa que a massa e a força são grandezas que estão associadas, a massa e força, né? Estão associadas às leis de Newton, que nós temos o que é necessário para estudar a cinemática. Uma vez tendo a massa e a força, então nós podemos ter o movimento. Vamos ver como? Então, vou colocar aqui para vocês, por exemplo, né, uma base, e nessa base nós vamos colocar um objeto. Deixa eu colocar aqui um objeto qualquer. Pode ser uma bolinha, né? Poderia ser qualquer coisa, tá, gente? Então, vamos colocar uma bolinha aqui, tá? Bom, essa bolinha, então, ela vai permanecer em repouso, né? Se não tiver forças atuando sobre ela. Uma vez que nós temos aqui uma força, então ela vai sofrer ela pode sofrer, dependendo da força, né? Ela pode sofrer um deslocamento. Então vamos lá, vamos colocar uma força atuando nessa bolinha, tá? E vejam que eu já estou colocando com o símbolo de vetor, tá? Porque força é uma grandeza vetorial. Então, o que seria essa grandeza, como se fala? Essa setinha azul. O que seria essa setinha azul? Essa setinha vermelha a gente sabe que é força. Nós temos também a massa desse objeto. Então, esse objeto ele tem massa. Então, veja que tem o objeto e tem a ação sobre o objeto, que é essa força. Qual a consequência da aplicação de uma força sobre um objeto de massa m? Né? Vai ter uma consequência. Qual é essa consequência? Então veja que nós precisaremos dessas grandezas físicas para poder estudar o movimento desse objeto. Como? Vamos colocar aqui, então, a posição. Então nós vamos colocar aqui uma grandeza, né, que nós vamos chamar de x, né? Então x, né, no sistema unidimensional, tá? Nós estamos trabalhando ainda no sistema unidimensional. Nós vamos chamar de x. Então posição para nós vai ser x. Então esse objeto está numa posição 1 e por conta da aplicação de uma força sobre ele, ele vai depois ser posicionado vai ficar posicionado numa posição x2. Então ele vai sair de x1 e vai até x2. Tá? Gente, vocês podem pensar que está muito devagar, mas é para a gente trabalhar bem esses conceitos, tá? Ele sai de x1 e vai até x2. Para ele poder sair, quando ele sai de x1 até x2, ele leva um tempo. Existe um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo a gente vai chamar de
T2 menos T1, tá? Então veja que nós temos, opa, vou fazer bonitinho aqui, né? Porque depois vai ficar gravado para vocês. Então existe uma grandeza chamada tempo. Então nós precisamos dela, porque quando ele sai de x1 e vai até x2, ele leva um certo tempo para percorrer esse caminho. Quando ele percorre esse caminho, levando o tempo T2 menos T1, então nós estamos medindo o tempo, tá? E aí a gente sabe, então, qual era a posição inicial, sua posição final e quanto tempo ele levou para percorrer esse caminho, tá? E agora? Bom, agora nós precisamos entender o que acontece nesse intervalo. O que acontece nesse intervalo aqui? Ele simplesmente saiu daqui e pulou para cá? Não. Ele percorreu esse intervalo fazendo uma certa distância em função do tempo. Então, essa distância em função do tempo, a gente chama de velocidade. Tá? Opa, vai ficar torto mesmo, não tem problema não. Tá? Então, a gente chama de velocidade. E nós já vamos dar a sua definição, né, com base em derivadas. É a dx dt. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês, assistam às aulas de vetores, de derivadas, façam os exercícios, porque nós vamos precisar, já estamos precisando. Tá? Então, veja que aqui, essa grandeza, velocidade, portanto, ela é importante porque ela permite que a gente estude como a posição variou com o tempo. Então, eu não sei somente que a posição variou. Eu também sei agora que como a posição variou com o tempo, usando a definição de velocidade. Tá? Então, vou colocar 3 tracinhos aqui para dizer que é uma definição. Então, por essa definição, agora nós temos, por essas definições, condições de saber a posição inicial e final, o tempo que o objeto levou para percorrer esse caminho e, mais do que isso, como ele percorreu, como foi essa variação da posição com o tempo, certo? Bom, porém, há algo a mais. Eu também quero saber como essa variação, como foi essa velocidade. Como a posição variou com o tempo, eu já sei. Mas como a velocidade variou com o tempo, eu também posso saber. E isso também é importante. Tá? E o nome que se dá a isso é aceleração. Então, a aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Nós vamos colocar aqui como definição. Ou a derivada segunda da posição com o tempo. Aqui não é nada de quadrado não, tá? É a derivada segunda da posição com o tempo. A aceleração mede, portanto, como a velocidade foi alterada ao longo do percurso. Então agora nós podemos dizer o seguinte, nós sabemos que esse objeto vai sair dessa posição, por quê? Porque ele tem uma determinada massa e sobre esse objeto é aplicada uma força. Aplicada uma força a esse objeto, então ele vai sair de lá, da posição x1 e vai chegar até a posição x2. Se não tem obstáculo nenhum, não tem nada, tal, então ele vai chegar até x2. Então, sabendo que ele sai de x1 e vai até x2, então nós precisamos de uma grandeza chamada posição. E nós sabemos também que ele leva um determinado tempo para sair de x1 e chegar até x2. Esse tempo que ele leva para sair de x1 e chegar até x2 também é uma grandeza importante para o movimento. Então nós temos posição e tempo. Mas como a posição varia com o tempo? Isso quem nos dá é a velocidade.
Então, a velocidade permite que a gente entenda como a posição varia com o tempo. Mas nós também podemos saber como a velocidade varia com o tempo. E essa grandeza a gente chama de aceleração. Poderíamos continuar. Poderíamos dizer que tem uma grandeza que mede como a aceleração se modifica com o tempo. Gente, para todas as coisas importantes, nós damos nome. Confere? Vocês concordam com isso? Para todas as coisas importantes, nós damos nome. Então, nós temos nome de posição, velocidade, aceleração, tempo. Aquilo que não é importante, nós damos apelido. Né? Por exemplo, cunhado não tem nome, cunhado tem apelido. Vocês conhecem algum cunhado que tem nome? Eles têm apelido. Então, aqui também na física não é diferente, não. A gente não vai dar nome para aquilo que não tem importância. Então, aceleração. E a variação da aceleração não é importante, então não tem nome. Tá? Assim como um beijo para meus cunhados. Adoro eles. É só uma brincadeira, viu? É porque eu tenho muitos cunhados, gente. Então, depois eles vão me pegar na reta aí, tá louco. Tá? O nome que a gente dá, então, a essas grandezas, né? Essas grandezas nós vamos chamar de grandezas cinemáticas. Certo? A gente chama de grandezas cinemáticas. Vamos dar uma olhada num pequeno exemplo aqui. Tá? Vocês estão vendo a tela aí, né? Ok? Essa tela, gente, é de um aplicativo, né, de um simulador, né, que foi elaborado pela Universidade do Colorado. É um programa PHET. Aqui está o título, né, PHET, tá? Da Universidade do Colorado. Tá? Então, vamos observar o movimento desse rapaz aí, ó. Vamos lá, vamos posicioná-lo em 10 metros, tá? Então ele está posicionado na posição 10 metros. Mas agora vem uma questão interessante para nós. Veja que ele está posicionado em 10 metros, mas ele está posicionado em menos 10 metros. Tá? Deixa eu buscar aqui a mesa para a gente poder trabalhar com a mesa, tá? Então, veja que ele está posicionado em menos 10 metros. Eu não poderia posicionar ele em zero? Não poderia chamar aqui de zero? Poderia. Então, veja que aqui nós temos um referencial. Esse referencial é um referencial que nós adotamos. Então, nós que adotamos esse referencial aqui. Tá? O zero está aqui. Mas eu poderia ter colocado o zero aqui, não teria problema nenhum, tá? Mas ele não quis colocar como se fala? Ele não quis colocar aqui como sendo 10 zero, tá? Ele colocou aqui como sendo menos 10. Então nós vamos fazer o seguinte, com isso vamos dar vamos colocar uma determinada velocidade. Vou dar uma velocidade de 5 metros por segundo, tá? E vou apresentar o vetor velocidade. Então agora nós vamos ver o que vai acontecer com ele, tá? Então veja que ele vai percorrer essas posições, então ele está percorrendo essas posições todas até ele chegar em 10 metros. Tá? O tempo continuou passando lá, então a gente não vai fazer uma medida, né? Propriamente dita, tá bom? Poderíamos ter dado um pause. Tá? Então veja que ele foi de menos 10 até 10 segundos. Tá? Vamos repetir
esse experimento? Menos 10. Esse site, ele está lá no AVA, eu deixei à disposição de vocês lá o link, tá? Então quem quiser, fique à vontade, tá? Para fazer depois. Então vamos lá, de novo, velocidade agora de 5 metros por segundo, tá? E play. Tá indo, tá? Então ele vai chegar até uma certa posição e a gente pode dar um pause aqui, ó. Se a gente der um pause, a gente vê o quê? Que ele percorreu uma distância de 9,167 metros em 10,8 segundos. Então agora nós temos posição e temos o tempo que ele levou. Isso considerando que a velocidade dele é 5 metros por segundo. Então com 5 metros por segundo, ele sai da posição menos 10 e chega na posição 9,160 metros, 167 metros em 10,8 segundos. Vocês entenderam essa experiência, né? É uma experiência bem simples, tá? Uma experiência bem simples, então a gente pode ter essa perspectiva, tá certo? Então, alguma pergunta até aqui, gente? Então agora vamos fazer aqui novamente, né? Vamos dar uma olhada aqui quando a gente trata essas. Vou colocar para cá a mesa para a gente poder trabalhar. Vou colocar a posição dele menos 10, tá? E vamos colocar a velocidade dele em 5 metros por segundo. Vamos mostrar o vetor e vamos caminhar. Então vamos lá. Olha lá o gráfico. Preste atenção no gráfico e veja que o gráfico é uma reta, né? O gráfico aqui é uma reta, o gráfico da posição. E ele chega lá em 10 segundos, tá? Deixa eu parar aqui um pouquinho, senão ele vai continuar. Ele continua, ele está parado, né? Mas ele continua aqui. Então, saiu de menos 10, chegou até 10, tá? Percorreu essa distância com uma determinada velocidade. Maravilha. Então, tá feito. Agora, nós vamos colocar um elemento a mais, tá? Vamos colocar que ele está na posição menos 10. Vamos colocar a velocidade dele em 5 metros por segundo, mas vamos colocar uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Então, nós vamos colocar aqui também os vetores, velocidade e aceleração, e vamos ver o que acontece, tá? Observem o gráfico da posição, agora não é uma reta mais. A aceleração, a velocidade está aumentando. Por que a velocidade ela aumenta com o tempo? Tá? Por que a velocidade ela aumentou com o tempo? A velocidade ela aumentou com o tempo justamente porque a gente colocou uma aceleração. Então a gente colocou uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, então essa velocidade ela vai aumentar. E aí a aceleração vai ser um gráfico de uma parábola. Vamos fazer novamente agora, mudando um pouco os parâmetros. Eu vou colocar uma velocidade menor, ele vai partir de menos 10 ainda, para a gente poder ter todo o percurso, tá? A velocidade dele, nós vamos colocar uma velocidade menor, vamos colocar de 1 metro por segundo. E a aceleração, nós vamos colocar uma aceleração maior. Vamos colocar uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração considerável, tá, gente? Não é uma... Vamos lá. Então, olha, presta atenção nele. Olha como ele está aumentando a velocidade. Vocês perceberam isso? Vocês acompanharam? Vocês estão acompanhando, gente? Me conta aí.
Tá. Observa que agora que nós colocamos uma velocidade menor e uma aceleração maior, dá para a gente ver melhor o gráfico aqui, mostrando que é uma parábola. Então veja aqui, ó, é uma parábola. Tá? O gráfico da posição com o tempo. O gráfico da velocidade com o tempo é uma reta ascendente. Tá? A aceleração a gente manteve ela constante. Tá? Vamos trabalhar mais um pouquinho com isso. Vamos colocar aqui novamente na posição menos 10 para a gente poder acompanhar todo o percurso. Vamos colocar agora uma velocidade menor ainda, 0,5 metros por segundo, e vamos deixar a velocidade em 5 metros por segundo. A velocidade aqui, vamos colocar em... Ele não deixa colocar 0, vamos colocar 1 então, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou resetar... Não, não resete não, deixa aí, vai. Então, observa agora. Ele está caminhando lentamente. Ele manteve a aceleração em 0, ele mudou e eu não vi. Deixa eu colocar essa aceleração em 5 metros por segundo ao quadrado. Vai lá. Agora vai ser uma parábola. E observa a velocidade variando. Tá? Então, a gente pode ter todos esses parâmetros, né? Nós podemos ter todos esses parâmetros aqui, né? E podemos estudar esses parâmetros, né? Estudando esses parâmetros. Veja que primeiro foi uma parábola, né? Ou a posição com o tempo, foi uma parábola, mas foi uma parábola bem leve, né? Depois nós podemos ver melhor a parábola, né? Quando a gente diminuiu a velocidade e aumentou a aceleração, tá? Então eu vou resetar, tá? Vamos começar de novo. Só que agora nós vamos colocar uma velocidade de 5 metros por segundo. Não, vou colocar vou diminuir um pouco, vou colocar de 3 metros por segundo, mas vou colocar uma aceleração negativa, tá? Então vou colocar uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado, tá bom? Então, veja o gráfico, veja na posição do homem. Olha aqui, em verde. Em verde é a aceleração. Olha a velocidade dele diminuindo, agora ele vai voltar. Por que ele está voltando? Porque a aceleração dele é negativa. Então, a aceleração dele negativa, né, significa que ele foi... ele voltou. Ele voltou para a posição que ele estava. O que aconteceu aqui? Ele tinha uma certa velocidade, mas ele tinha uma posição, uma aceleração negativa. Vamos colocar 5 metros por segundo ao quadrado e menos 1 metro por segundo, melhor, 5 metros por segundo na velocidade e menos 1 metro por segundo ao quadrado na aceleração. Observa as setinhas vermelho e verde lá no pé do rapaz. Olha só, ele está indo, olha, ele está parando, olha as setinhas. A setinha vermelha está diminuindo. A setinha vermelha diminuindo. Opa, agora ele vai voltar. Então ele parou e agora ele vai voltar. Preste atenção no gráfico da posição. É uma parábola voltada para baixo. Agora, não é mais uma parábola voltada para cima. Por que não é uma parábola voltada para cima? Porque a aceleração é negativa. Olha o gráfico da velocidade em função do tempo. É uma reta decrescente. Tá? Eu vou resetar e vou fazer os dois casos novamente agora juntos. Tá bom? Juntos que eu digo assim, na mesma tela. Giovana, tem alguma pergunta? O que você não entendeu, Giovana? Ah, eu não vi a vírgula. Esse professor, te contar, viu? Tá.
Vamos lá então, vamos colocar ele na posição de menos 10, vamos colocar uma velocidade para ele, vamos colocar uma velocidade de 5 metros por segundo e uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então vamos guardar esses parâmetros, tá? Velocidade 5 metros por segundo e a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, portanto positiva, tá certo? Então, aceleração positiva. Opa, parou, tá? Deixa eu continuar mais um pouco, pronto. Agora, nós vamos devolver ele para a posição original. Vamos colocar a velocidade de 5 metros por segundo, mas vamos colocar uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, e aí daqui a pouco nós vamos observar o que aconteceu. Parou, voltou. Ok. Vamos observar os parâmetros. Preste atenção no gráfico da posição. O gráfico da posição era uma parábola voltada para cima. Tá? Por quê? Porque a aceleração era positiva. Agora, a parábola é voltada para baixo. Por quê? Porque a aceleração é negativa. Mas por que aqui só tem metade da parábola e aqui tem a parábola inteira? Porque a gente saiu da posição menos 10, com aceleração positiva, e ele só tem o movimento seguindo para frente. Aqui, tá? Então, ele seria uma parábola completa se ele saísse de 10, tá? E viesse até ou melhor, se ele saísse de menos 10 e fizesse todo o percurso com aceleração positiva, a gente ia ver melhor essa parábola aqui, ascendente, tá? Bom, então o que nós podemos ver aqui? Veja que quando a parábola é voltada para cima, a velocidade ela é ascendente. É uma reta ascendente. Quando a aceleração é negativa, a parábola é voltada para baixo, o gráfico da velocidade é descendente. Tá? E o gráfico da aceleração... Vamos, deixa eu ver se eu aumento aqui, tá? Tá bom. Então, e a aceleração? A aceleração ela era uma aceleração positiva, todo esse percurso aqui, e depois ela se tornou, nós colocamos ela negativa. Tudo bem, gente? Até aqui? Alguma pergunta? Pode fazer nas perguntas, tá? Bom, ele já está na posição menos 10. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma velocidade negativa nele. Vamos colocar aqui menos 5 metros por segundo. E a aceleração, aqui pouco importa, mas vamos colocar uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Veja que nós colocamos uma aceleração bastante alta, mas ele, olha para onde ele está indo o contrário. Por quê? Porque a velocidade dele é negativa, portanto ele vai para trás, ele não vai para frente. Quer ver? Vamos soltar ele aqui para a gente ver. Olha lá, não vai sair do lugar. Tá? Então vamos colocar ele na posição 10 e vamos colocar uma velocidade negativa e vamos colocar aceleração zero. Tá? Menos 10 não, 10. 10. Calma, peraí, gente. Não vai não. 10, uma velocidade negativa. Vamos colocar a velocidade de menos 5 metros por segundo. Pronto.
Olha lá, ele está indo no sentido contrário. Então, a velocidade negativa indica que ele está indo contra a orientação, o sentido de x positivo. Tá? Deixa eu resetar para a gente acompanhar os gráficos desse movimento. Tá? Então, vamos lá. 10 metros, posição dele inicial. Vamos colocar a velocidade agora de menos 5, mas vamos colocar uma aceleração de menos 2. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o que está acontecendo. Percebemos? Olha, bom, algumas percepções que nós podemos ter aqui. A parábola é voltada para baixo. Por quê? Porque a aceleração é negativa. O gráfico da velocidade, ele é uma reta descendente. Por quê? Porque a aceleração é negativa. Então, a aceleração que está mandando nesses parâmetros da reta. Tá? Vamos, então, agora fazer o parâmetro inverso. Vamos colocar 10 metros e vamos colocar menos 10 metros e vamos colocar a velocidade positiva. Nós invertemos os sinais. Então, agora o que vai acontecer? Eu esqueci de colocar aceleração, né? Não tem problema, a gente põe daqui a pouquinho. Até parar. Parou. Vamos lá. Agora sim, vamos lá. Colocar, menos 10 metros, velocidade 5 e a aceleração 2. Então agora a aceleração é positiva. Olha a parábola voltada para cima, surgindo ali. A velocidade com uma reta ascendente. Então, nós temos a aceleração positiva, a reta ascendente. Vamos fazer, diminuindo um pouco, aumentando um pouco a aceleração. 5 metros por segundo e a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Observa a parábola também surgindo ali. Então, surgiu a parábola. Tá? Então, o que nós podemos observar aqui? Que quando a aceleração era negativa, a parábola foi voltada para baixo. Quando a aceleração é positiva, a parábola é voltada para cima. Tá? Vamos fazer outra brincadeira aqui agora. Vou resetar tudo. Vou colocar ele agora em menos 10 metros, como a gente tinha feito. Vou colocar a velocidade dele de 5 metros por segundo. Não, vou aumentar um pouco a velocidade agora, tá? Vou colocar de 20 metros por segundo. E a aceleração, vou colocar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, 24. Olha só. Tá. Viram que foi muito rápido. Foi muito rápido. É ruim até da gente observar. Né? Então, o que nós vamos fazer? Os parâmetros que nós estamos usando, dos parâmetros que nós estamos usando, vai depender o que nós temos como saída. Então, vamos colocar agora a velocidade de 1 metro por segundo e a aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? E vamos observar. Então, agora está tudo 1 e 1 e nós estamos observando. Veja aqui veja a posição dele, veja os vetores, tá? Olha a setinha verde, ela é constante, ela é fixa, mas a vermelha vai aumentando. Vamos repetir. Tá? Deixa eu dar um reset. Deixa eu tirar esse som aqui. Então vamos lá. Menos 10 metros. Vou colocar 1 e 1. 1 metro por segundo para velocidade e 1 metro por segundo ao quadrado para aceleração. Observem as setinhas no pé do rapaz. A setinha verde é a aceleração, não muda. A setinha vermelha é a velocidade, ela vai aumentando com o tempo. Observa. Olha, ela vai passar o verdinho agora, tá?
Então, a velocidade só aumenta com o tempo, porque a aceleração é positiva. Tudo bem? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos de 10 metros por segundo, vamos colocar a aceleração de menos 1, a velocidade como menos 1 e a aceleração também como menos 1, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Ok? Acompanha, veja o pé do rapaz, as setinhas, depois nós vamos ver o que aconteceu com o gráfico. Olha o gráfico, ele saiu de 10 e está indo para menos 10. Antes ele tinha saído de menos 10 e tinha ido para 10. Olha a parábola agora. A parábola agora é uma parábola voltada para baixo. Por quê? A aceleração é negativa. Vamos ver? Olha só a diferença aqui. O que eu falei para vocês é isso aqui. Nesse movimento, a aceleração é positiva. Então, o gráfico da posição vai ser uma parábola. A reta da velocidade. A velocidade vai aumentar com o tempo linearmente. Então, é uma reta crescente. Por quê? Porque a aceleração é positiva. Quando nós colocamos a aceleração negativa, ele saindo lá de 10 metros por segundo, a aceleração negativa, a velocidade começa negativa, mas você pode ver que ela é uma decrescente, é uma reta decrescente. E a posição com o tempo é uma parábola porque tem aceleração. E é uma parábola voltada para baixo porque a aceleração é negativa. Então agora nós vamos fazer outra comparação. E se vocês forem tendo dúvida, vão fazendo as perguntas aí, tá bom, gente? Então agora nós vamos sair de menos 10. Vamos colocar uma velocidade de 1 metro por segundo, mas vamos colocar uma aceleração de menos 1 metro por segundo. Então agora a velocidade é positiva, a aceleração negativa, tá? Observa as setinhas no pé do rapaz, tá? Olha o que aconteceu com a velocidade. Perceberam? Ficou... Vamos ver se eu aumentar aqui. Tá? Ficou bem, ficou pequeno, mas dá para a gente observar que é uma reta, ela passa pelo zero. Por que ela passa pelo zero? Porque o rapaz ele precisa parar para voltar. Então veja que ele volta, mas ele precisa parar primeiro. Vou aumentar aqui Ué, cadê? Ah, tá, ele foi para baixo. Ele não vai... Não, tem jeito. Deixa eu resetar aqui para a gente poder... Tá. Então vamos lá. Ele começou de menos 10. A velocidade agora, nós vamos colocar uma velocidade mais alta, 20. E vamos colocar uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? A aceleração é a mesma que estava antes. Vamos lá. Tá? O que aconteceu com ele? Repara que ele zerou, né? Então ele foi até lá e parou. Por quê? A velocidade dele é muito alta, mas ainda tínhamos uma parábola, só que a gente não consegue perceber essa parábola, porque a velocidade dele é muito alta, tá? Então vamos diminuir essa velocidade. Vamos colocar menos 10, a velocidade de 10 metros por segundo, vamos mostrar o vetor, velocidade, já viram lá, e vamos colocar a aceleração com menos 1 metro por segundo ao quadrado. Foi. A aceleração vai fazer com que a velocidade diminua. Tá? Mas ainda não foi suficiente para não deixar o homem chegar lá no 10. Então a gente precisa fazer cálculo para isso. Percebe então que nós estamos aqui trabalhando com o que a gente chama de tentativa e erro. Menos 10, vamos colocar 5 metros por segundo. E vamos colocar aqui menos 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos ver se ele chega lá? Olha, observa no pé do rapaz. A velocidade ela vai diminuir. Tá? Ela vai diminuindo. Olha, o homem está parando.
Ele vai parar. Parou. Agora ele vai voltar. Estão acompanhando? Estão percebendo as grandezas cinemáticas nesse caso? Beleza. Então ele chegou e agora nós vamos mudar o parâmetro. Nós vamos colocar ele em 10. Vamos colocar a velocidade dele menos 5 e a aceleração dele nós vamos colocar mais 1 metro por segundo ao quadrado. Observa as setinhas no pé dele, vai lá. Olha a setinha no pé dele. Parou, olha a velocidade chegando no zero. E aí então ele vai voltar. Tá? Não está mostrando, mas ele no gráfico, mas não tem problema, não é o que a gente quer, é outra coisa. Então, observe o que nós vamos observar nesse caso. Primeiro caso, parábola voltada para baixo, da posição com o tempo. Velocidade com o tempo, a velocidade diminui com o tempo porque a aceleração é negativa. Tá? Deixa eu aumentar aqui o gráfico para a gente poder ver, aumentar a escala dele. Tá? Então nós podemos observar parábola voltada para baixo, por quê? Porque a aceleração é negativa. Velocidade diminui com o tempo, como deveria ser, porque a aceleração é negativa. A aceleração faz com que o movimento, com a velocidade dele, então diminua, por isso que ela é negativa. No outro caso, a aceleração positiva começou com uma velocidade negativa, parábola voltada para cima. Então a gente percebe que Bom, eu já vou mostrar para vocês isso, mas observa o seguinte aqui também nesses gráficos. O topo da parábola voltada para baixo coincide com a velocidade ser nula, como deveria ser. A posição dele vai aumentando, 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 até chegar num ponto que ele parou a velocidade de zero para poder voltar. Não teria como ele voltar se ele não parasse. Como que ele vai voltar sem parar? Não tem jeito. Então, ele parou, velocidade zero. No outro caso, a mesma coisa. Ele para poder voltar. Então, no primeiro caso, o ponto mais alto da trajetória coincide com a velocidade zero. No segundo caso, o ponto mais baixo da trajetória coincide com a velocidade zero. Tá? Gente, alguma pergunta até aqui? Perguntas? Não? Então, vamos lá. Vamos entender, então, do ponto de vista das grandezas cinemáticas. Tá? Então, vamos lá. Grandezas cinemáticas. Nós temos, então, a posição. Nós vamos trabalhar, por enquanto, no sistema unidimensional. Então, x que vai... Eu escrevi aqui, mas não quero escrever desse jeito. Então, nós vamos ter a posição como x de t, porque é uma grandeza cinemática, portanto, tem que ser... essa aqui é a posição. Posição, velocidade, como sendo v
de t, que é definido como uma função, que é a variação da posição com o tempo. E a aceleração, que também pode ser dependente do tempo. Ninguém falou que não pode ser dependente do tempo, tá? Que vai ser a derivada da velocidade com relação ao tempo ou a derivada segunda da função posição com o tempo, tá? Então, essa relação entre as grandezas cinemáticas é que vai permitir que a gente faça o estudo do movimento dos objetos, tá? Então, a aceleração, vamos colocar aqui, a aceleração positiva, tá? Nós vamos ter a posição em função do tempo vai ser, quase, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar, porque escrever nesse negócio aqui não é fácil não, viu, gente? Mais ou menos, né? É uma parábola, tá? Ficou pior do que a outra, mas vai ficar. Certo? Então, nós temos aqui a posição em função do tempo. E aqui nós temos o tempo. Tá? E isso quando a aceleração for positiva. Se a aceleração for negativa, então nós vamos ter o inverso. Uma parábola voltada para baixo. Né? Então aqui é x de t e t. Vai ser uma parábola voltada para baixo. Outros elementos que nós podemos ter aqui são velocidade e o próprio gráfico da aceleração. Eu vou mostrar aqui para vocês simplesmente o ponto mais alto da trajetória, para a gente ver o que acontece no ponto mais alto e no ponto mais baixo. Nesse ponto aqui, seja na aceleração positiva, seja na aceleração negativa, esse ponto é o ponto de velocidade nula. É porque ele precisa parar para voltar ou parar para seguir em diante, tá? E aqui eu vou aumentar um pouco esse gráfico para a gente poder perceber o que está acontecendo. Eu vou colocar para vocês vou aumentar a escala do gráfico para vocês poderem ter uma percepção melhor. Eu vou fazer o gráfico da posição em função do tempo para o caso da aceleração negativa. Então, eu vou fazer o caso para vocês da aceleração negativa. Tá? Então, tá aí. Nós dissemos também que nesse ponto aqui, a velocidade vai ser zero. E nós vamos entender agora como que a gente trabalha esse processo. Veja, se nós tomarmos esse ponto aqui, por exemplo, tá? Nós podemos ver que a reta que passa por esse ponto, a reta tangente à curva, ela é uma crescente. Agora vamos acompanhar o que acontece com essa reta ao longo da curva. Aqui, mais ou menos, né, gente? Mas só para a gente poder acompanhar. E
aqui. Pessoal, observa o seguinte, tá? Nesse ponto aqui, observa o que está acontecendo aqui agora. Veja só, essa reta é menos inclinada, do que essa, que por sua vez é menos do que essa. Desculpa, essa reta é mais inclinada do que essa, que por sua vez é mais inclinada do que essa. Então essa daqui é menos inclinada. O que vai acontecer nesse ponto aqui, no ponto mais alto da trajetória? No ponto mais alto da trajetória, não vai ter inclinação, tá? A inclinação é zero. Se a inclinação é zero nesse ponto mais alto da trajetória, então nós podemos ver que estava muito inclinado. O que acontece aqui nesse ponto? Tá? Vamos lá, vamos chamar aqui de velocidade no ponto A. Vamos chamar aqui de velocidade no ponto B. E aqui velocidade no ponto C e aqui velocidade no ponto D. O que acontece é que a velocidade no ponto A é maior do que a velocidade no ponto B, que é maior do que a velocidade no ponto C, que é maior do que a velocidade no ponto D. Então a velocidade ela foi diminuindo até chegar em zero. Isso é um efeito da aceleração nesses objetos, tá? Então, esse efeito é um efeito característico da aceleração. Por isso que o gráfico da posição tem esse formato, essa forma parabólica. Então, quanto maior for a aceleração, maior a taxa de decaimento da velocidade. Então, aqui a gente justifica por que a aceleração ela tem que ser dv/dt. Tá? A aceleração é dv/dt porque ela mede a taxa de decaimento da velocidade. Então, quanto maior for o decaimento, maior vai ser a diferença da inclinação de um ponto para outro. Tá? Então, uma aceleração muito grande, muito maior do que essa aqui, por exemplo, né, nós teríamos uma coisa assim, por exemplo, tá? Onde a aceleração seria muito mais acentuada, tá? E nós teríamos o ponto onde a velocidade é zero, né, num instante menor do que no caso anterior. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Estão acompanhando? Como é que tá para vocês até aqui? Fala aí, pode compartilhar com a gente. Tudo tranquilo? Oi. Tá mesmo? Vê lá, hein, gente? Então tá. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos entender essa relação entre a posição e a velocidade. Então vamos lá. Você tem x como sendo x de t. Agora não vou mais colocar como definição. Você tem v de t igual a dx dt e tem a aceleração como sendo dv dt. Tá?
Então, essas são as grandezas cinemáticas. Agora vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos colocar um caso em que a velocidade seja constante. Tá? Velocidade constante, e nós vamos colocar uma velocidade de 5 metros por segundo. Vamos colocar uma velocidade de 5 metros por segundo. Vamos colocar algumas condições iniciais. Algumas condições iniciais. Tá? A posição inicial desse objeto é menos 10 metros por segundo. Tá? Essa é a posição do objeto. Tá? Então vamos lá, ele está em menos 10 metros por segundo. A velocidade dele é 5 metros por segundo. E nós queremos estudar esse caso. Nós vamos estudar esse caso aqui agora. Como que nós podemos estudar esse caso? Essas são as condições. Primeira coisa, onde estão as leis de Newton nesse caso que nós estamos colocando aqui? Então, esse aqui é o exemplo. Cadê as leis de Newton aqui? Vocês repararam que nós não falamos muito sobre as leis de Newton? Ué, mas o tempo todo a gente falou que as leis de Newton são importantes, que as leis de Newton são fundamentais, que sem as leis de Newton a gente não consegue fazer nada. Mas a gente está fazendo essa aula toda. Cadê as leis de Newton, gente? E agora, né, Giovana? Cadê as leis de Newton? Cadê as leis de Newton? Né? Onde está? Né? Onde está o Wally? Cadê ele? As leis de Newton, elas estão... Vamos lá, vamos escrever, né? Leis de Newton. Elas aparecem quando a gente indica a velocidade. A velocidade, a posição. Veja só, para a gente indicar a posição, só um pouquinho, gente. Minha cachorra ficou presa aqui dentro. Minha filha entrou aqui no quarto e ela entrou atrás. Aí minha filha saiu do quarto e fechou a porta. E a cachorra fica seguindo ela. Vamos lá. Quando a gente... Home office, né? Homework, ou sei lá o que. Vamos lá, posição. Aí eu solto ela. Ela vai. Ela fica aqui só para morder meu pé. Ela morde meu pé um pouquinho, depois ela sai. Ela adora morder meu pé. A posição, quando a gente indica a posição, a gente tem que ter um referencial, tá? Então, a escolha desse referencial, ele vem quando a gente põe posição. Então, ele começou em menos 10 metros por segundo. Começou em menos 10 metros por segundo, em qual referencial? Então, aqui a gente já estabeleceu o referencial.
tá? Quando a gente diz que tem uma certa velocidade, a gente já está indicando a questão do movimento. Então aqui já está a segunda lei de Newton, tá certo? Então nós temos o referencial, o movimento, primeira lei, segunda lei, e aqui nós ainda não estamos trabalhando com a terceira lei de Newton. Tá? Fala, Giovana. Eu não entendi a sua pergunta, Giovana. Como é que é esse X? Eu vou falar aqui, tá? Tá? É que você acabou de apagar o por segundo, não O é? que que eu paguei? Eu paguei alguma coisa aqui? Ai, professor, você tá me confundindo, né? Eu não paguei nada. Ixi, eu paguei alguma Pagou coisa. sim. Ai, ai, ai. Tô brincando com você, Giovana. Susto. Sim, eu tinha escrito a posição em metros, em metros por segundo. A Giovana me corrigiu. Tá certinho, Giovana. Obrigado, viu? Ia ficar, gente. Aí depois o professor chega na prova, né? E como, você colocou a unidade aqui errado, né? Aí vocês vão falar assim, professor, você não tem moral para cobrar a unidade, não, hein? Você colocou o metro e tá gravado. Ai, ai. Bom, então nós temos a posição menos 10 metros, né? Agora sim, né, Giovana? Obrigado. E a velocidade 5 metros por segundo, tá? Então nós temos posição referencial, a velocidade está relacionada ao movimento, então nós temos aí as leis de Newton estabelecidas, tá bom? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essas informações, tá? Aqui, e vou criar uma outra página para ficar mais fácil para a gente, tá? Então eu vou retirar isso daqui, essa parte, pronto, né? Então agora a gente já sabe onde estão as leis de Newton, né? Então veja que ela está intrínseca, né? A gente não fala delas, mas elas estão aí. Então nessas condições que nós estamos vendo agora, está faltando alguma coisa, né? Está faltando a aceleração. Mas se nós observarmos aqui, a velocidade ela é constante. Logo, a aceleração é zero. Não há variação da velocidade. Então, como a aceleração ela é definida como sendo a variação da velocidade e a velocidade é constante, né? Então a aceleração é nula, tá? É assim que a gente faz a leitura, né? E agora, como que nós vamos estudar esse caso, então? Então, vamos lá. A velocidade é dx dt, tá? Nós conhecemos a velocidade. Nós sabemos que a velocidade é 5 metros por segundo. Então, eu vou substituir aqui. 5 igual a dx dt. Por um procedimento matemático que não é multiplicação cruzada, porque esse termo aqui, ó, não é fração. Vou colocar aqui, não é... Opa, não é fração, tá? É derivada. Toma muito cuidado com isso, tá, gente?
Não é fração. Então, eu não estou dividindo dx por dt, não. Eu estou fazendo dx dt. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Por um processo de diferenciação, vou mostrar para vocês, tá? Não fiquem nervosos, não. Então, nós vamos ter dx igual a 5 dt. Isso é um procedimento matemático. Eu tenho dx de um lado e tenho dt do outro. Então, o que nós vamos fazer? Aplicar a integral. Credo, professor, e agora? Aplicando integral, tal. Calma, gente. Vou mostrar para vocês como proceder matematicamente nesse caso, tá? O que eu colocar desse lado aqui, eu vou ter que colocar equivalente desse lado aqui. Então, o que nós vamos colocar desse lado? Nós vamos colocar x0. E aqui eu vou colocar até um x qualquer. Tá? Então, a integral é de x0 até x, porque está em x, tá? Esse elemento, ele está relacionado com os limites de integração. Se aqui é dx e eu coloquei de x0 até x, no outro membro, que é t, eu vou colocar do que até o que? Vamos ver se vocês pegaram a ideia. Eu vou de x0 até x, porque é dx. E eu vou de quanto até quanto, porque é t. Pode falar, gente, sem dó nem piedade. Pode falar. Mesmo que fale errado, não tem problema não. O importante é participar. Observem aqui. No primeiro membro, nós temos dx. Então, nós colocamos de x0 até x, a integral. O segundo membro é d, ao invés de x é t. Então, nós vamos do que até, de quanto até quanto? Gente, vocês estão aí? Ah, vocês estão aí, ufa. Exatamente, Medeirinho. Só que nós não vamos chamar de T1 até T2, tá? Nós vamos chamar de T0 até um T qualquer, tá? Por quê? Porque lembra que esses dois aqui, ó, eles têm que estar associados. Então, o valor de x é x0 no instante zero. Então, nós vamos chamar de T0 para ser coerentes com a anotação, tá? Mas você falou certinho, T1 e T2, tá certinho, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou trazer esse caso aqui, vamos levar só ele lá para a gente trabalhar só a parte matemática. Tá? Vou trabalhar só a parte matemática com vocês. Tá? Então, agora vocês vão esquecer um pouco a parte da física e vamos trabalhar mais a parte da matemática, que pode ser algo que vocês ainda tenham como um pouco de dificuldade, tá? Deixa eu tirar esses tracinhos aqui, tudo aqui, né? Que tá atrapalhando demais. Nossa, 9h24, né, gente? Eu me perdi na hora aqui, mas vamos
Só para a gente fazer esse procedimento, na próxima aula eu volto aqui, tá? Então, quando a gente tem... nós só vamos trabalhar com polinômios. Nós só vamos trabalhar com polinômios, tá? Então, para polinômio, então polinômio nós podemos escrever como sendo f de t igual a t elevado a n. Uma soma, né, de at elevado a n, né? Onde o a nós temos perdão, pertencente aos reais menos o zero. Não, eu vou colocar diferente aqui, tá? Eu vou colocar aqui que ele pertence aos... Não, pertence aos reais menos o zero, tá certo. Tá certo, é isso mesmo, tá? Tem que ser, ele tem que pertencer a todos os... Ele tem que ser todos os reais, é o n que não, tá? O n, pequenininho ali que está no expoente, ele pertence aos números naturais. Opa, não, não é sem o zero, é aos números naturais, tá? Esses são os conjuntos que nós temos. Então, por exemplo, f de t pode ser igual a 2t elevado a 5 mais 3t elevado a 2. Ele pode ser isso, tá? Então, esse daqui, confere. F de t pode ser 1/3 vezes t elevado a, sei lá, 6 mais 4. Ele pode ser isso aqui também, porque cai nessa regra, né? Mas o f de t, ele, por exemplo, se você coloca 2 raiz de t, né? Então ele não pode ser, tá? Ele não pode ser. Por quê? Porque nesse caso aqui, raiz de t é igual a t elevado a meio. A minha garganta já está ruim, gente. E t elevado a meio, né, implica que n não pertence... Espera aí. Que n não pertence aos naturais, tá? Assim também nós temos o f de t elevado igual, por exemplo, a 4 dividido por t, tá? Porque aqui implica que 1 sobre t é igual a t elevado a menos 1. Né? E aqui também o n não pertence aos naturais, tá? E aí na próxima aula a gente faz essa conta para vocês, tá bom? O que eu peço então para vocês? Dá uma olhadinha nas notas de aula de derivadas, de integrais, tal, para a gente poder, para vocês poderem ter uma, como se diz, uma noção melhor, né, do que a gente está dizendo aqui para vocês. Tá? Acho importante vocês darem uma olhada nisso. Tá? Façam isso, gente, e aí nós vamos... Deixa eu parar de compartilhar. Aqui. Tá? Voltar aqui para vocês.
Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos então, é que eu estou arrumando aqui como que é o nome? O OBS também. Tá? Então hoje nós vimos as grandezas cinemáticas, tá? Nós chegamos até um exemplo, agora nós vamos, na quarta-feira, a gente faz esse exemplo. É um exemplo bastante simples, mas vai ser gradativo. Então a gente começa com o mais simples, para a gente entender as grandezas cinemáticas, entender as derivadas, as integrais, como a gente vai fazer. Eu vou voltar nisso, então não se preocupem, eu vou voltar. É importante que vocês deem uma olhadinha, vejam como que vejam aquelas aulas que eu deixei à disposição de vocês, sobre derivadas, integrais e tal, e para vocês terem uma noção. E aí na quarta-feira então a gente vem e faz passo a passo, né, mostrando para vocês como que é a operacionalização das derivadas integrais. A parte de conceitos vocês vão ver em cálculo. Tá bom? Fica por aqui então, 9h30 já, gente. Se vocês tiverem dúvida, manda no AVA, né? Fiquem à vontade, manda por e-mail, WhatsApp, etc. Tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui, tá?